Tudo bem, Trajano? Ei, Luiz, E tudo aí, bem? como é que vai? Boa noite, boa noite. Tudo bem, graças a Deus. Como é que tá aí? Você tá no Rio ou tá em São Paulo? Não, estou no interior de São Paulo. Ah, em São Paulo, isso. Aqui, Eu a aqui minha era do região Rio. aqui, Eu aqui eu era não do Rio. entendi. É. Sim, a minha região aqui é Vale do Paraíba, que a gente chama, né? Ah, eu conheço Estamos bem, aqui, conheço bem. Conheço estamos bem. aqui todo lado. Você deve conhecer São José dos Campos, né? Sim, Todo ladinho de São ABC, José dos ali o Campos. ABC, né? O ABC eu conheço. Inclusive eu tive Então, clientes, não sei se você lembra da Itavema, sim, a concessionária, rede de várias marcas, concessionária está vendo. Fiat, Volkswagen. Então, chegou a ser meu cliente aí Uhum. nos anos 2000. Nos anos 2000, É, é uma, é, é- hoje eu não sei como é que tá, mas era uma rede eles grande. fecharam, eles fecharam. Aí É, fecharam? fecharam. Entendi. Mas Mas, eu atendia uma Itavema ah, que ficava em São José dos Campos. Então, de vez em sim, quando eu ia, perfeito. de vez em quando eu ia aí. Uhum, entendi. Legal. E Tô aí, vamos vendo convidar suas o pessoal? postagens. Oi? Vamos Vamos lá, convidar né? o pessoal? Vamos convidar, vamos enviar o aviãozinho. É isso Eu já aí. estou convidando aqui E aqui, para uma galera. Aí, legal. vou convidar aqui também. Como é que estão as coisas aí no Brasil? Ah, vou te falar, viu? É aquilo que o mundo inteiro sabe. O país está travado nessa questão da vacina, Uhum, infelizmente. Nós demoramos demais para começar o processo. Os números agora estão indicando que a gente está tendo aí a segunda onda está começando a passar, uhum. e eu só espero que não venha a Não terceira vem onda, terceira onda, se Deus quiser, né? porque o que acontece? A gente acabou de passar por nesse momento amanhã a gente completa, sábado, a gente completa 2 semanas que houve uma certa abertura que não se Uhum. tinha até então, né? Então as academias voltaram, os clubes estão abertos de novo, bares estão podendo, né, restaurantes atender presencialmente. Então é óbvio que o fluxo vai aumentar, as pessoas vão mais para a rua. É, Então, e o grande problema são os eventos que fazem clandestinos. Esse é o grande problema. é. Aqui em E, Portugal, a gente saiu de um lockdown, o segundo lockdown. O primeiro foi lá aham, eu acho que foi em abril, acho que foi em abril, o primeiro lockdown. E esse aham. agora durou 70 dias. Então, 70 dias em casa. Diz direto. Tipo assim, ia no Aqui, supermercado para fazer sim, mas compra, fechado, fechado. não podia Aqui, nem aqui, nem ir para parque, isso não. fazer nada, só a sua, o seu salvo-conduto para a rua era levar o cachorro para passear. Então nunca se passeou Uhum. tanto com cachorro De como nesse cachorro. lockdown. Os coitados do cachorro saíram 3, 4 vezes ao dia. E Uhum. agora tem mais ou menos aí umas 2 semanas, Uhum. eles começaram a abrir de novo. E na Sim, sexta-feira passada, uma semana atrás, o presidente Marcelo ele encerrou o estado de emergência. E aí agora estamos em estado de calamidade, né? E eu acho que o entendi. próximo estado vai ser o estado de nervos, porque Inclusive, Portugal é um dos poucos países que voltou a receber brasileiros. eu até não sei se estão Poucos recebendo países. agora, viu? Não sei se. Então, o último decreto que eu vi eram 15 dias, que eu acho que foi até o dia 30, que Hum, recebia mediante condições, né? Ou seja, não era turista. Então, por exemplo, sim, se eu tivesse um trabalho. trabalho, É. se você me contratasse para fazer um mês de trabalho aí, por exemplo, Uhum. aí eu poderia entrar, mas eu tinha que ficar 15 dias num lugar determinado pelo governo, ou só na sua casa, por exemplo, Uhum. tá? Super rigoroso. Tanto que assim, como eu te falei, eu tenho um contrato para ir para a Itália. E, Você me falou, isso beleza, está faço complicado isso. agora, né? Pois é.
Você está com o projeto do cardio, do cross-cardio. Não é isso? Do cross-cardio, exatamente. O projeto da Itália que você está representando aí. Que a gente está trazendo para o Brasil, mas a ideia é ficar 80 dias na Itália fazendo uma mentoria lá. E eu estava com a passagem comprada em janeiro. Aí, uma semana antes do meu voo, o aeroporto da Itália fechou. Mas, enfim, eu acho que tudo isso, a gente sempre tem que olhar, né, Luiz, pelo lado positivo das coisas. Eu acho que nunca precisaram tanto daquilo que a gente vem falar hoje para as pessoas. Sim. Né? Que é ter domínio das redes sociais, que é entender como é que a gente pode ter benefício através das redes sociais, vender através das redes sociais, ou seja, então eu acho que... essa é a grande ferramenta do momento, tá? Exatamente. Assim, eu venho acompanhando, você conhece a minha... Eu venho acompanhando os 2 últimos anos, antes mesmo da pandemia, a gente já estava com um crescimento da atividade nas redes sociais, atividade para vendas, novos negócios digitais acontecendo. E quando aconteceu a pandemia, em 2020, teve um boom. Foi a primeira onda do marketing contágio, e vai ser a primeira onda do marketing digital, foi 2020. Muita gente ganhou dinheiro, agora muita gente também perdeu a oportunidade porque não soube se posicionar, não soube o que fazer. Aí agora, a gente está aí no Brasil com uma restrição, teve uma restrição grande, começou essa segunda onda do digital também. Né? Aqui em Portugal, na Europa como um todo, mas o Brasil ele é muito representativo por causa do tamanho do país, da sua população, e principalmente do avanço questões de marketing mesmo, de comunicação, de publicidade, que o país já tem. Então, assim, as pessoas já têm uma familiaridade com o assunto. E essa segunda onda agora, se você hoje tem interesse em fazer algum negócio dentro da internet, dentro das redes sociais, transformar o seu negócio, que talvez seja um negócio físico, num negócio digital, você aproveitar essa segunda onda, você tem que se preparar e se preparar muito bem, porque a competição aumentou e aumentou muito. Né? E é por isso que eu estou divulgando esse meu desafio, que vai acontecer no dia 25, 26 e 27 de maio. São 3 dias de imersão, que é um desafio em que eu vou tratar de uma questão muito importante e muito pontual, que é a produção de conteúdos. Né? A gente sabe que quem não produz conteúdo, e conteúdo todo dia, você tem que estar presente nas redes sociais todo dia, você não consegue atingir seus objetivos de venda nas redes sociais. Mas não é qualquer tipo de conteúdo, não adianta você colocar qualquer coisa. E esse foi o grande equívoco das pessoas. Eles acharam que se colocassem conteúdos aleatórios, independente do que fosse, todo dia, os perfis iam crescer e iam atrair pessoas que poderiam comprar, e não funciona dessa maneira. Né? Existe a questão do funil de vendas que eu vou explicar agora. Hoje a gente estava discutindo uma coisa que eu acho que é legal comentar isso para as pessoas entenderem. A gente estava discutindo isso numa reunião, eu com o pessoal da Itália. Curtida não significa venda. Não é porque eu fiz uma postagem e ela bombou em número de curtidas que ela vai significar venda. Por quê? Nem todo mundo que está sendo preparado, ou seja, que está ali em algum momento do meu funil, pode ser que ele acompanhe tudo, que ele veja todas as minhas lives, que ele consuma o meu conteúdo, mas ele não interage. E ele pode ser que ele esteja muito quente para comprar. Exatamente. Então, like não significa venda necessariamente. É bom, é necessário, é importante. Claro, tem que acontecer. Até porque, quanto mais likes você tem, mais a plataforma entende que o teu conteúdo é relevante. Certo? Sim. Então, para o algoritmo é importante, mas não significa venda. Não é que eu posto. Né? Tem até um ditado, né, um jargão que a gente usa aí no meio, né, que seguidores não pagam boletos.
Não adianta também você ter não paga boleto. um perfil inchado com muitos seguidores, porque às vezes você está postando conteúdos aleatórios que estão atraindo um tipo de público que não vai comprar de você. Ele apenas achou interessante aquele conteúdo aleatório. E justamente por ele ser aleatório, ele trouxe qualquer tipo de pessoa. E ele vai te seguir. Ele vai até curtir, vai comentar, mas na hora que você abrir o carrinho com uma oferta, ele não vai comprar de você. E esse aqui é o grande problema, de você atrair o público errado para o teu perfil, e depois, quando você fizer um trabalho de meses e tal, e que você abrir uma oferta, abrir o carrinho, aqueles seguidores não vão comprar de você porque eles não estão ali para isso. Então, é isso que eu vou explicar da importância de você conseguir atrair, como eu chamo, as borboletas certas para o seu jardim. Não é qualquer tipo de borboleta, mas é a borboleta que vai lá no teu funil, vai fazer toda a jornada e no final vai comprar. Né? Sim, eu estou passando por esse momento. Todo dia eu entro lá para quem não sabe, quem tem um perfil comercial no Instagram, você tem lá um insight, né? Ou seja, então ali você tem a informação do andamento do seu perfil. E eu venho negativo faz tempo, porque eu estou entendendo que eu estou exatamente isso. Quanto mais eu afinilar, quanto mais eu falar para o público que eu quero falar, mais seguidores, até um certo momento, eu vou perder. Vai perder, exatamente, porque ele vai ver que o discurso não é para ele. Você não interessa, pô. Um público exatamente. Não era o teu público, e aí quando você começa a falar com o teu público a mensagem certa, aquele público que não tem a ver com o teu negócio, ele vai, opa, não é para mim, deixa eu sair. Aí ele vai sair. Então, natural. Não necessariamente é ruim você perder seguidores. Olha, o meu perfil ele é novo e ele é um perfil pequeno. Ele tem muito poucos seguidores. Só que, por exemplo, eu estou girando a campanha agora do desafio, não é? Eu fui dar uma olhada lá nos insights. Em 7 dias, eu falei com 21.500 pessoas através dos anúncios, que é uma outra coisa também que é importante. Não adianta você ficar fazendo posts orgânicos, porque o Instagram não vai resolver. Ele vai distribuir assim. Se você botar um orgânico, botar um pago, ele vai acabar distribuindo melhor o teu orgânico, para poder te incentivar para que você pague o orgânico. Mas se você só bota post orgânico, e não impulsiona nunca, você vai ficar falando para aquela meia dúzia de pessoas só. Então, você vê perfil lá, você passa no feed, o cara tem lá 5 curtidas, 4 curtidas, 6 curtidas, 5 curtidas, 3 curtidas, são sempre as mesmas pessoas. Então, se você, ao invés disso, separa uma verba para impulsionar posts estratégicos, você não precisa impulsionar tudo, você pode fazer uma parte de orgânico, mas se você impulsionar posts estratégicos, o Instagram ele vai te abrir mais o teu conteúdo, inclusive para os orgânicos. Então você tem que fazer né? E isso aí também é uma outra questão que eu vou tratar no desafio com mais profundidade. Aliás, fala uma coisa para mim, Luiz. Para quem é o desafio? Ou seja, qual é a persona? Qual é para quem é a pessoa que está nos assistindo aqui, essa live ao vivo, ou que vai assistir depois, acredito que você vai deixar gravado. Ou seja, para quem que é o desafio? Então, o desafio é para todos aqueles empreendedores, tá? Consultores digitais também, consultores de marketing digital, empreendedores, pessoas que tenham negócios, todos aqueles que queiram fazer negócio nas redes sociais. Não é para influenciador, por exemplo. Eu não ensino. O que eu tenho para ensinar, o meu marketing digital não é voltado para influenciador. Ele é voltado para empreendedores. Aquelas pessoas que querem desenvolver... Pessoa física ou pessoa jurídica. Isso. Por exemplo, a pessoa tem uma empresa, tem uma microempresa e quer ter mais presença digital, quer atrair o público, o público dela para poder consumir, comprar o produto dela, é indicado para ela. Ou então, a pessoa é um afiliado. Ele representa, para quem não sabe o que é afiliado, são aquelas pessoas que não produzem cursos, não produzem produtos digitais. Eles representam
outras pessoas, eles pegam os produtos digitais de outras pessoas para vender. Até para essas pessoas é importante que elas saibam que tipo de conteúdo que ela tem que produzir para chamar o seu público para comprar um produto, mesmo que não seja ele que produza esse conteúdo. E ele tendo a posse desse conteúdo para venda, fica mais fácil ele desenvolver o material, os conteúdos, os posts, para que as pessoas possam ficar interessadas e comprar o produto. Outros também são aqueles consultores que prestam serviços para a empresa no âmbito do marketing digital. Então, eles têm que dar estratégias corretas para essas empresas poderem vender. Então, se você, por exemplo, tem uma pequena agência de marketing digital e você tem que estar o tempo todo produzindo conteúdos para os seus clientes, quer dizer, aí não é só para você, não é um cliente só. Sim. Seria só você. Não, você tem lá 4, 5, 6, 10 clientes e você tem que fazer conteúdo para esses 10 clientes. Então, esse desafio é para você que tem uma pequena agência de marketing digital, que já atende alguns clientes e que tem dificuldade de ficar fazendo produção de conteúdo contínuo para vários clientes. Então, esse desafio ele vem atender justamente essa demanda muito forte de produção de conteúdo. Mas não é qualquer tipo de conteúdo, como eu te falei. É o conteúdo voltado para o funil de vendas. E o que é o funil de vendas? Né? A gente sabe, mas é bom que a gente coloque aqui para as pessoas que estão assistindo. O funil de vendas são as fases em que um usuário ele percorre dentro do teu sistema, do teu ecossistema de comunicação. Ele entra em cima do funil e o esperado é que ele percorra todas as fases e saia embaixo onde é a compra. Né? Então, a ideia é que você passe nas 4 fases, que seria a descoberta, você está lá nas redes sociais e aquele usuário não te conhece, certo? Então, ele viu o seu anúncio e falou, deixa eu ver o que esse cara está falando aí, né? É bem isso, né? Mais ou menos. Você vai atrair para o teu funil, na fase da descoberta, aquele usuário que vai comprar de você, aquele que você identificou, e isso é muito importante, antes de você começar a produzir conteúdos para o teu perfil, é saber para quem você quer vender, quem é que vai comprar o teu serviço. Porque aí, você sabendo quem vai comprar, você vai produzir o conteúdo para atrair aquela pessoa específica, aquele perfil específico, e não fazer conteúdos aleatórios atraindo qualquer um. Então, a primeira coisa é você identificar quem é o teu cliente potencial. Quem é o que a gente chama de avatar. Sua persona, né? Seu avatar, sua persona. Avatar, persona. E identificando ele, você vai saber o que ele quer ouvir, o que ele quer, quais são as necessidades dele, quais são as dores que ele tem, e você vai começar a produzir conteúdo voltado para atender essas necessidades, essas dores. Só que na primeira fase, a fase da descoberta, você tem conteúdos específicos dentro dessa fase, né, que são conteúdos mais leves. Né? A gente chama de conteúdo de identificação. É como se a pessoa fosse numa balada, o rapaz vai numa balada. Chega na balada, ele olhou várias moças e gostou de uma moça em específico. Ele vai emitir alguns sinais para ela, para mostrar que está interessado nela, e ela vai também, se estiver interessada nele, emitir outros sinais. Mas a aproximação é muito assim, é muito devagar, é muito com tranquilidade, com calma. Os conteúdos de entrada, os conteúdos de descoberta, são assim, são conteúdos mais softs, entendeu? Mais simples. Então, você vai, por exemplo, botar citações de personalidades. Então, se você tem um perfil, que aí a gente chama de brand persona. Tem o persona, que é o consumidor que está lá do outro lado. E tem o brand persona, que é a personalidade da marca. Então, você tem uma personalidade. Você quer atrair um tipo de público, certo? Então, você se identifica com certas coisas, certas pessoas, certas personalidades, certas citações. Então, se, por exemplo, você tem um perfil, se o teu negócio é de yoga, por exemplo, você tem um tipo de personalidade, por exemplo, vou citar aqui Mahatma Gandhi,
por exemplo, que vai se identificar, os pensamentos dele, as falas dele vão se identificar com esse tipo de perfil de brand persona e de persona, a pessoa que está buscando um serviço de yoga, um treinamento de yoga. Né? Se, por outro lado, você tem um site de investimento financeiro, né, de aplicação na bolsa, de aplicação no mercado financeiro, você vai procurar personalidades mais agressivas, né, que retratem esse conceito de disputa. E aí você vai, por exemplo, você pode botar uma Rock Balboa, que é uma personalidade, pode botar lá o Stallone, que é Bill Gates e tal. Então, você vai balanceando de acordo com o seu perfil. Esse é um tipo de conteúdo que a gente usa para atrair pessoas iguais, quem se identifica com o nosso discurso. Esse é um tipo. Outro tipo são mensagens inspiracionais suas, próprias, né? Então, em que você vai aparecer uma foto sua ou um vídeo com você falando, mas geralmente uma boa foto com uma mensagem inspiracional sua, falando exatamente daquele nicho, uma mensagem para aquele público. Então, aí essa pessoa vai olhar, pô, legal o que esse cara falou. Aí ele vai ver, ele vai entender o que você pensa e ele vai ver o cara, ele vai te marcar. Então, é importante que você coloque, quando você for colocar mensagens, em vez de você colocar aquelas fotos de praia, de pôr do sol, de sei lá o quê, de quarto, coloca a sua cara falando, entendeu? Porque você cria essa conexão. A pessoa já vai te ver e já vai saber quem é. Quem é o Luiz Mário? O Luiz Mário é aquele cara da barba grande que está lá no perfil. Eu não uso mais essa barba há algum tempo, mas eu gosto da foto, por isso que eu mantenho. Mas as pessoas já começam a te reconhecer nessas citações. Um outro conteúdo que você pode usar também nesse funil de entrada, ali na parte da descoberta, é a gamificação. São aquelas perguntas e respostas que você bota nos stories. Aqui no movimento, as pessoas começam a quebrar o gelo. Né? Você bota uma questão, me passa uma pergunta, ou o que você acha, A ou B, e as pessoas começam a participar, começam a responder. Isso leva um tempo, isso daí as pessoas ficam até um pouco frustradas, porque colocam e não obtêm resposta rapidamente, mas se você continuar insistindo, você vai conseguir. E aí depois você tem as outras fases, né? Tem a fase do relacionamento, que são outros tipos de conteúdo, né? outros temas. Tem a fase da conversão, que é justamente a da oferta, em que você vai efetivamente fazer uma oferta, abrir teu carrinho, e tem a fase do remarketing, que é o quê? A pessoa fez todo o percurso do funil de vendas, ele te descobriu, se relacionou com você, você fez a oferta. Ela não comprou, a pessoa não comprou. Porque pode ser que naquele momento ela não estivesse preparada, pode ser que ela não tenha sido impactada num volume adequado. Por algum motivo, ela resolveu não comprar. Tudo bem, você vai fazer um tipo de conteúdo, um outro tipo de conteúdo para reimpactar essa pessoa, fazendo um discurso diferente do que você veio fazendo, reforçando outros pontos, né, em que você vai quebrar objeções. Então, você tem outros tipos de conteúdos que você vai criar para cada fase, são conteúdos diferentes. Então, isso que é o pulo do gato, porque as pessoas ficam fazendo conteúdos aleatórios sem pensar no funil de vendas, sem pensar na jornada que o cliente vai fazer dentro desse funil. Entendeu? Isso é a mesma coisa, quando você vai decidir fazer uma compra. Isso que eu estou falando aqui não é nenhuma novidade. Isso não foi inventado pelo marketing digital. Isso é mais velho do que a publicidade. Funil de vendas é uma coisa mais antiga do que a publicidade. Só que você tem que famoso agora. Você tem que aprender a fazer o que eu chamo funil de vendas digital, que é um pouco diferente
do funil offline, né? Que é o funil da roupa, sim, funil da televisão e tal, que tem características diferentes. Ô Luiz, você está falando aí, eu estou lembrando algo que eu tô vivendo exatamente um processo nesse momento. Porque eu hoje não sou uma agência, mas acabo atuando como se fosse uma agência. Porque, além de cuidar do meu perfil, eu cuido de uma empresa que tem várias marcas dentro da empresa. E são comunicações distintas. Como mais aqui em Portugal. Exato. Então, o que acontece? Dentro da empresa, tem produto que é B2B e tem produto que é B2C. Então, são redes sociais separadas e são conteúdos distintos. Né? Apesar de ser a mesma empresa, mas a linguagem é outra. Uma coisa é eu me comunicar com o professor, outra coisa é eu me comunicar com o aluno. Ou seja, a conversa é outra, né? Então, o que eu fiz? Que eu acho que é interessante as pessoas pensarem. Eu fiz uma lista de tipos de conteúdo, dos quais eu achava que eram adequados para cada marca, e planilhei isso. Então, eu vou periodicamente trabalhando ao longo do mês essa lista de conteúdos. Então, por exemplo, na segunda-feira eu fiz um conteúdo de autoridade. Peguei uma frase, por exemplo, de uma pessoa famosa. Aí, para terça-feira, eu já fiz um meme. Para quarta-feira, eu já fiz um conteúdo de storytelling, contando um pouco do CEO da empresa. Quem é ele, qual a história dele, enfim, estou citando exemplos aqui. Mas essa guia é muito importante. E ela me norteia. Ela me norteia para a gente não ficar... Você está fazendo porque o que acontece? Eu tenho a sensação que... eu já ouvi muitas pessoas falarem isso. Eu fico perdido. Se a gente não se organizar, se você não tiver lá, de fato, uma planilha, um Word, um Excel, ou seja, cada um tem uma familiaridade com uma ferramenta, onde você se organiza, você vai ficar perdido. Porque você não vai lembrar o conteúdo que você fez há 15 dias atrás. Né? Ah, mas eu já falei esse assunto. Ou seja, o que eu posso falar agora? Não, mas peraí, mas será que eu já não falei isso? De novo, eu vou repetir a mesma coisa? Né? Então, eu estou citando assim, que eu estou vivendo exatamente esse momento. Ou seja, a gente acabou de definir quais são os conteúdos, as linhas de conteúdo que nós vamos falar e começamos a estabelecer. E hoje, inclusive, hoje a gente estava discutindo isso, limpando de todas as linhas que eu apresentei, quais são as linhas que a gente ia trabalhar. Algumas a gente tirou, outras a gente manteve, enfim. Então, esse controle é muito importante. Essa organização da informação é fundamental para a gente não se perder, né? Para ser mais produtivo, ser mais objetivo. Eu vou mais longe, porque você está citando que faz parte, né? Os tipos de conteúdo. Né? Eu acho, assim, o que eu falei para você são os estilos de postagem. Né? Aí você tem gamificação, você tem citações de comunidades, mensagens inspiracionais, você tem biografia, você tem uma série de não é temas, não são temas, são tipos de postagem. Aí depois você vem para os temas. Tá? Aí, então, nisso aí que tá o grande gatilho aí que vai fazer as suas postagens funcionarem. O que é? É você procurar os temas mais buscados pelo seu público. E você tem ferramentas, ferramentas gratuitas, inclusive, que fazem uma varredura do que as pessoas estão buscando na internet sobre determinado assunto. Então, por exemplo, se você tem... vou citar o teu caso, que é fitness. Você tem uma empresa de fitness, tem um ginásio, uma academia, ou você é um personal trainer, e você quer saber o que as pessoas estão buscando saber, informações sobre aquele teu trabalho específico. Porque, por exemplo, você é um personal trainer especializado em cardio. Por exemplo, esse negócio que você está representando agora na Itália. Então, você vai nas ferramentas de busca, e existem várias,
o que as pessoas estão procurando saber sobre exercícios para cardio, né? Para cardio, né? O nome é esse. Sim. Então, quais são as buscas mais relevantes? As pessoas estão procurando na última semana, a busca maior foi para exercício de resistência e tal, não sei o quê. Aí você vai lá e anota. Então, você vai fazer os teus conteúdos exatamente respondendo o que as pessoas estão perguntando. Em vez de você ficar tentando adivinhar o que acontece, qual é o grande problema de quem produz conteúdo para a sua própria rede social, para a rede social de outras empresas. É que elas ficam tentando adivinhar o que vai postar. Fica pensando, será que eu vou escrever aqui que a pessoa vai se interessar? Não precisa nada disso. É só você usar as ferramentas de busca, monta uma planilha, bota quais são os estilos de postagem que você vai usar e quais os temas que as pessoas estão buscando. E aí você vai encaixando. É como se fosse um quebra-cabeça. Você vai encaixando. Aí você montou essa planilha mensal, válida para aquele mês, que você pode, logicamente, ajustar. Aconteceu alguma coisa excepcional ali naquela semana, você substitui. É aquele que a gente chama de post de oportunidade. Olha, eu não posso deixar de falar disso, porque isso aqui interfere no meu... Como a gente teve agora, a vencedora do Big Brother, por exemplo, aqui no Brasil, essa semana, que ela explodiu. Então, é um fenômeno. Então você poderia ter... Eu estou acompanhando A pessoa poderia ter utilizado de alguma forma dela. Eu vi, por exemplo, um personal trainer, o cara pegou uma foto dela, botou uma frase na testa dela e usou aquilo. Ou seja, a pessoa que está ali, ele vai ver a foto da menina, é óbvio que a pessoa vai parar para olhar o que está dizendo. É o post de oportunidade. Mas isso são exceções. São exceções. Você tem que estar ligado. Tem que estar ligado no que está acontecendo, exatamente. No que está acontecendo, tanto na internet quanto no teu segmento, o segmento que você trabalha, para que você aproveite as oportunidades. Mas isso é exceção. Você tem que ter uma planilha já montada. Então você tem aquele mês, você planejou aquele mês está planejado. Você vai tocando aquele mês tranquilamente. Você perde um dia, uma manhã para fazer isso. Uma manhã. Umas 2, 3 horas sentado, com o objetivo, com foco e com as ferramentas certas, você consegue. Montou o mês inteiro. Aí depois você só tem que fazer a produção dos layouts, né? Tem que fazer a copy, que é uma parte também muito importante, que as pessoas negligenciam muito, que é a parte da copy. Você tem que fazer uma boa copy, mas 50% do trabalho já está resolvido em 2 horas. Você já tem os temas, você já tem os estilos de post, está distribuído dentro da tua planilha. Então, isso é exatamente o que eu vou ensinar as pessoas a fazerem nesse desafio, que vai durar 3 dias, né? Dia 25, 26, 27 de maio. Vão ser mais ou menos 1h30 por... Eu ia te perguntar isso. Então, eu vou te falar aqui. Nós vamos nos encontrar por 3 dias, seguidos, no horário de 9 horas da manhã de Brasília. Eu estou aqui em Portugal, para mim vai ser um pouco mais tarde, mas aí para você no Brasil, 9 horas da manhã. 9 horas da manhã no Brasil. Para mim, 1h30, se a coisa o papo estiver bom, e eu acho que vai estar, a gente vai para 2 horas, e eu não tenho problema com isso. Não vou bater a sineta, não. Quando tiver assunto, tiver dúvida, tiver pergunta, eu vou levar a aula. E aí nós dividimos em 3 dias. Você vai fazer em qual plataforma? Sim, então, a inscrição para participar dessa desafio é apenas R$10. R$10. Por quê? Porque eu quero que você conheça a ferramenta, porque ela é muito espetacular. Inclusive, esse mês agora do desafio, eu estou ofertando gratuitamente o meu livro Paleta de Conteúdos. Como produzir conteúdos infinitos para as redes sociais. Então, eu estou entregando gratuitamente, o link está lá na bio, para que a pessoa conheça o método, e no desafio eu vou ensinar
a aplicar o método. Quer dizer, a pessoa vai estudar antes, por isso que eu estou entregando agora gratuitamente, vai dar uma lida, é um livro de 40 páginas, você tem uma leitura, você pega aquele livro e pá, na hora, uma hora e pouco, você mata esse livro. E você vai entender e a gente vai botar em prática, a gente vai fazer junto essa planilha. Então, no primeiro dia, por exemplo, no primeiro dia, eu vou falar dos 3 cérebros. Né? Você sabia que a gente tem 3 cérebros? Calma. É o seguinte, o nosso cérebro, esquece aquela coisa de lado direito e lado esquerdo. Não é só isso, tá? Não é tão simples assim. A gente tem o cérebro reptiliano, a gente tem o cérebro límbico e a gente tem o cérebro do neocórtex. Né? São esses 3 cérebros. Aí o reptiliano, ele cuida da sobrevivência. É aquele cérebro mais primitivo. Então, que reage à dor, que reage ao perigo, ele não raciocina, tá? Ele só reage. Tem o cérebro límbico, que é o ligado às emoções, à paixão, né? à solidariedade. É o cérebro ligado às emoções. E tem o cérebro do neocórtex, que ele é ligado à razão. Só que a gente vai pensar assim, então a gente é regido pelo neocórtex. Não, não é não. A gente é regido muito mais pelo reptiliano, que é o cérebro primitivo de sobrevivência. E o neocórtex, eu acho que são 4% que ele representa nas nossas decisões. O que o neocórtex faz? O neocórtex encontra justificativas pelas decisões tomadas pelo cérebro reptiliano e límbico. Então ele fica justificando, não, eu comprei porque eu mereço. Né? Não tem essa coisa, você vai num shopping, você viu aquele negócio e aí comprou aquele casaco no Rio de Janeiro, né? No calor. Aí você pensa assim, não, peraí, de vez em quando eu vou para Friburgo, de vez em quando eu viajo para a Serra, então eu vou para isso aí é o neocórtex justificando a decisão tomada pelo límbico e pelo reptiliano. Né? Então, me fez lembrar de uma coisa agora. Isso tudo eu vou explicar como é que a gente usa as abordagens para apertar gatilhos nos cérebros reptiliano, límbico e neocórtex também, que você tem que usar em alguns momentos justificativos racionais para ele, não, tá certo. Os outros 2 lá estão falando para mim para eu comprar e agora eu estou vendo que ele está me entregando aqui uma justificativa racional. E tem uma coisa importante aí, assim, esse conteúdo você poderia dar de graça, na minha opinião, mas até porque hoje você encontra muito conteúdo gratuito que está desconexo, mas aí eu vi por que cobrar? Mas o que eu entendo? Quando a gente dá de graça, a pessoa não dá valor. Exatamente. Eu vou falar pelas minhas alunas. Eu sou professor de dança, essa é uma das minhas profissões, e eu dou aula no clube. Então, o que acontece? A gente voltou agora, completou quarta-feira 2 semanas de volta às aulas. Eu tive uma frequência igual todos os dias, em média 18 alunas. Só que não foi todo mundo. Ou seja, elas não têm frequência. Por quê? Porque é de graça. Ela é sócia do clube. Ela não paga pela aula. Então ela vai... Vai quando quer. Hoje eu vou. Aí apareceu uma desculpinha qualquer, ela já... Ou seja, ela não dá o valor. Se ela pagasse R$80 por mês pelas aulas, ela já ia pensar 2 vezes. Falar, poxa, eu já paguei. Caramba, meu marido vai brigar comigo, né? Ou seja, você está gastando dinheiro e não está indo na aula. Como é de graça? Não tem problema faltar. É justamente por isso que eu estou colocando esse valor, que é praticamente simbólico, de R$10, para que a pessoa se comprometa. Porque tem uma grande diferença, você consegue separar, você lembra que eu falei lá no começo, em você atrair o público certo? Então, quando você coloca um valor na tua mentoria, na tua aula, mesmo que seja um valor muito baixo, a pessoa que paga os R$10, ela se compromete. Ela chega e fala assim, interessada, de fato. Eu vou assistir porque eu paguei. Ninguém rasga dinheiro. Ela está interessada.
Sim. Ninguém Tá tá mais interessado. interessado. E aí eu consigo filtrar os realmente interessados daqueles apenas curiosos. Porque não adianta Exato. eu abrir uma turma gratuita para entregar esse conteúdo, que é um Cheio de conteúdo curioso. de muito valor, que eu coloque lá 300 pessoas, 400 pessoas assistindo e que, na verdade, tenha lá 20 pessoas que realmente estão interessadas. Realmente estão interessados. As outras 380 só vão estar tumultuando o ambiente. Eu prefiro ter 20 pessoas ali focadas, sabendo o que quer, que pagaram por aquilo e que estão dando valor para essa imersão, para esse desafio. E ter 400 pessoas assistindo que não vão gerar resultado. E eu quero que essas pessoas que participem, elas tenham resultado, elas apliquem, porque esse desafio ele é prático. Acabou de assistir o desafio, você vai colocar em prática o que você aprendeu. Já no primeiro dia, porque depois eu também falo das 4 fases do funil. Aí eu explico detalhadamente o que tem em cada fase do funil, quais os de conteúdo que você vai fazer para cada fase do funil. Tá? Também, como você vai usar as ferramentas de busca? Como é que você vai buscar os temas? Então, eu vou exemplificar, vou mostrar como é que você utiliza essa ferramenta. Tem uma lista de ferramentas que está no e-book, está lá no e-book. E também, a gente vai, no final desse dia, a gente vai montar essa planilha de 30 posts dentro do mês. Juntos. Muito legal. Esse é o primeiro dia. Tá? Você vai terminar o primeiro dia montando já a planilha de 30... Já no primeiro dia. Já no primeiro dia. Eu já estaria entregando o desafio no primeiro dia. Não teria mais nada. Mas só esse primeiro dia já vale uma boa grana, com certeza. Então, mas aí... Mas você ter alguém que vai dizer para você... Porque tem muita gente que, por mais que ele entenda o que ele tem que fazer, outra coisa é ele sentar lá e começar a fazer. Agora, se ele tem uma pessoa que pega na mão, fala, não, vamos lá, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, pelo amor de Deus. Então, no segundo dia, muito, aí você tem aquela planilha, legal, bacana. Aí você lembra que eu falei que você tem que fazer o impulsionamento dos posts. E aí eu vou explicar a teoria do tráfego indiano. Você já viu aquele meme do tráfego na Índia? Sim. Na Índia, e os carros passando no cruzamento ao mesmo tempo, ninguém bate. Então, é o mesmo conceito, o impulsionamento dos conteúdos. Por quê? Porque a gente tem 4 fases no funil. Né? Você tem a descoberta, você tem o relacionamento, você tem a oferta, a conversão, e você tem o remarketing. São fases diferentes. Você concorda comigo que a gente não entra dentro de um perfil ao mesmo tempo e dentro da mesma fase? Não entra, ninguém entra. O tempo todo você tem um fluxo, uma afluência de pessoas entrando lá na descoberta e as pessoas que estão na descoberta vão descendo. Então você tem que ficar também postando conteúdos para poder alternar as diversas fases e você tem que impulsionar esses conteúdos ao mesmo tempo. Você não tem como adivinhar em que fase está o teu usuário. Do funil que ele está. Exatamente. Você não tem como saber se ele já está na fase de conversão ou se ele ainda está na fase de descoberta. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer conteúdos para todas as fases e você vai impulsionar ao mesmo tempo todos os conteúdos. Quer dizer, logicamente, hoje você postou um conteúdo de descoberta, você vai impulsionar. Amanhã você botou um conteúdo de conversão, uma oferta, você vai e assim por diante, entendeu? Então, por isso que eu chamo de tráfego indiano, porque ele converge ali para quem veio, mas ninguém bate. Ele vai para o lugar certo. Onde ele vai atingir
o usuário na fase em que ele se encontra dentro do funil de vendas. Foi muito engraçado o que aconteceu ontem. Eu até assim, fiz uma traquinagem, eu tirei uma print e postei no meu perfil. Eu estou rodando vários anúncios mesmo. Né? E alguns deles são de carrossel, em que eu faço uma argumentação, porque que a pessoa assistiu o desafio. E aí uma pessoa aleatória, acho que um garoto até, eu olhei o perfil dele, um garoto e tal, que não, acho que não tem nada a ver com né, empreendedorismo e tal, digital. Aí ele vai assim, você devia aprender o seu método, porque o teu feed está uma bagunça. Aí eu ri, né? Ainda bem que o meu feed está uma bagunça. Quer dizer que ele é um feed vivo, né? Que ele é um feed vivo. Essa coisa de feed organizado, em que você, num post, você tem um pedaço, e aí depois você posta de novo outro pedaço, aí depois quando você vai lá no feed, você olha, era um mosaico. Tá bonito. Não existe, isso é coisa de amador, isso aí... Já foi. Não, isso já foi. Teve uma fase que todo mundo fazia. Isso aí foi alguém que inventou isso aí, isso nunca funcionou. Porque as pessoas não entram no feed da pessoa para olhar esse tipo de coisa. Elas estão passando, pá. Aí imagina, você está passando ali para ver o que tem de interessante. Você vê um braço, você vê um pedaço de bunda ali. O que é isso aqui? O que esse pedaço de bunda está fazendo aqui? Não tem sentido. Você vai embora. Você não vai parar para entrar no perfil do cara para, deve ter alguma coisa aqui. Então, assim, você não tem que ter a preocupação com feed organizado, com feed harmonizado. Você tem que ter preocupação com conteúdos de valor. Os seus posts tem que representar exatamente o que a pessoa está procurando. Porque se ela bater o olho e ela se identificar com aquilo, ela vai parar e ela vai começar a te seguir. E aí ela vai fazer toda a jornada, entendeu? Então, isso é muito mais importante do que você ter um post organizado. Por isso que eu digo o seguinte, que é uma mídia muito democrática, porque você, inclusive, não precisa nem entender de design para fazer os seus posts. Você tem que ter um pouquinho de noção. Tem as ferramentas aí, gratuitas, tem várias ferramentas que você mesmo pode botar, já bota no formato, tem lá os formatos e tal, tem as sugestões de layout. O importante é o que está ali dentro. Qual o tipo de conteúdo que você está colocando, entendeu? Então, isso aqui é o mais importante. E nesse desafio, eu vou te ensinar, você e todo mundo que for participar, né, escolher os temas corretos de acordo com o teu brand persona e a persona e montar essa planilha. Uma vez que você faça isso, a primeira vez, você vai aprender isso, vai ficar automático. Como eu falei, é perder o último dia útil do mês anterior para preparar. Perder não, né? Investir. Sim. Amanhã, 2 horas do último dia para você preparar o mês seguinte, entendeu? Então, você já vai ter isso tudo planejado e conforme você for desenvolvendo essa técnica, você vai conseguir fazer conteúdos cada vez melhores e atraindo cada vez mais seguidores que vão comprar de você e não seguidores que estão ali só pelo oba-oba, entendeu? Bem, aí eu falei aqui do segundo dia, do tráfego indiano. Todo dia a gente vai fazer uma revisão geral. Eu vou tirar dúvidas, vou responder perguntas. Todos os dias eu vou responder perguntas. Tá? A gente vai ter um momento que vai ser sempre mais para o final, para a gente não interromper o raciocínio, né, que é muito importante que as pessoas entendam, porque às vezes eu falo uma coisa, a pessoa, não, peraí, eu tenho uma dúvida sobre isso. Não, aguarda, anota a sua dúvida, que lá no final eu vou responder todas elas. Só que no terceiro dia eu vou fazer uma revisão geral, para que todo mundo consiga entender. Alinhe todo mundo, todo mundo esteja no mesmo nível, e eu vou tirar dúvidas, e a gente vai falar dos próximos passos, o que a pessoa deve fazer dali para frente. No final desse desafio, o que eu quero é que a pessoa já tenha capacidade
de pôr em prática, começar a fazer a sua planilha, começar a escolher os seus temas, começar a montar esse funil para que ela possa começar a vender. Né? Porque a gente não está nas redes sociais, quem é empreendedor, quem está vislumbrando as redes sociais como uma maneira de ganhar dinheiro, como uma maneira de ter uma remuneração, uma maneira até de trocar de emprego, ou então até melhorar o seu negócio que não está indo bem fisicamente, mas que tem um potencial muito grande de crescimento dentro das redes sociais, as pessoas querem vender, todo mundo quer vender. Eu quero vender, você quer vender, todo mundo que entra profissionalmente nas redes sociais, o objetivo é venda. Não é ficar criando um perfil com um monte de seguidores, criando lá a tal da autoridade. Se não tiver uma ação de venda. E din-din que é bom, nada. Então a gente vai acabar com isso. Inclusive, eu vou falar sobre isso, da importância de você já ter o que vender. E não criar um perfil em que simplesmente você, eu vou aqui trabalhando os meus seguidores e depois eu penso no que eu vou vender. Não, você tem que pensar no que você vai vender antes. Desde o começo. Desde o começo, para você poder fazer um planejamento para que dentro do funil você possa fazer uma oferta. Você não precisa fazer oferta o tempo todo, mas vai ter um momento que você vai ter que fazer sua oferta. Então, para você fazer a oferta, você tem que ter alguma coisa para vender. Então, o que eu vou ensinar para quem vender, né, que eu falei lá, escolher o público certo, né, o que vender e como vender. Com essas três coisas, para quem vender, o que vender e como vender, pronto, você já tem as ferramentas para começar a ganhar dinheiro nas redes sociais. Bem, fantástico. E me fala uma coisa, a pessoa que se inscrever, ela vai, vamos supor que eu perdi o segundo dia, vai ficar gravado, eu posso assistir depois, como é que vai ser isso? Então, a gente vai ter um grupo secreto no Facebook, tá? E esse grupo secreto, depois da aula, acabou a aula, a gente coloca a gravação do dia entendi. No Facebook. Então a pessoa não pode assistir, não tem problema. Vai ficar, esse grupo secreto vai ficar aberto uma semana depois do último dia. Tá? Então, tipo assim, no dia 27 eu vou ficar com ele mais 7 dias que a pessoa pode assistir de acordo com o tempo dela. Então, se você pensar, 9 horas da manhã, cara, eu vou estar no trabalho, não vai dar para mim. Não tem problema nenhum. Chegou de noite, vai no grupo do Facebook, vai ter lá a gravação, você dá o play, você assiste a aula inteira. Não tem problema. E no dia seguinte, se você tiver um horário para liberado no horário, você pode assistir ao vivo. Não vai ser prejudicial você assistir depois a gravação. Vai estar lá 7 dias para você poder assistir. É claro que assistir ao vivo é importante. Principalmente que você possa tirar, fazer suas perguntas. Mas geralmente, como você o que falou. acontece? As pessoas acabam perguntando, fazendo as mesmas perguntas, porque as dúvidas são muito parecidas. Então, tem uma tendência natural. Mas não perde muito, entendeu? Mas você tem essa possibilidade de assistir a aula gravada depois do E tem alguma opção VIP? Tem alguma coisa a mais? Como é que tem. É o seguinte. A transmissão vai passar no Facebook, mas eu vou fazer essa transmissão através do Zoom. Então, vai ter um grupo VIP, a pessoa que quiser fazer o upgrade, comprou a gravação, desculpe, comprou o desafio. O desafio, R$10. Se ela quiser fazer a opção do VIP, que vão ter outras coisas, vai ter bônus, vai ter um curso bônus, um vídeo, você vai ter 1 hora a mais depois que acabar a aula, eu fico com o pessoal do VIP para a gente aprofundar mais o tema e ter uma interação maior, perguntas mais direcionadas, mais personalizadas. Quer dizer, eu vou tratar como vai ser um grupo menor, eu vou tratar com mais individualidade, né, nesse grupo VIP. Legal. E depois, quando terminar o último dia, uma semana depois, vai ter um encontro extra só com o pessoal do VIP,
para a gente fazer uma avaliação do que as pessoas colocaram em prática, do que foi aprendido, e a gente poder tirar dúvidas e fazer ajustes. Ótimo, muito legal isso, é muito bacana isso. Vai ter essas vantagens. Uma hora de aula, dúvidas tiradas nessa hora a mais, mais individualizada, e depois um encontro extra, lá no final, uma semana depois do... porque é bacana que aí eu já vou ter tempo de exercitar ao longo de uma semana, vão surgir dúvidas, vão surgir questões, aí é a hora de anotar e guardar para esse próximo encontro. Muito legal. E nós estamos falando de quanto, para quem quiser participar do VIP? Então, o VIP é R$ 97,00 porque é uma outra proposta, né? É uma proposta mais individualizada. Então, se a pessoa comprar o desafio por R$ 10,00. Aí, por exemplo, a gravação também ela vai ficar disponível por 7 dias após o último dia. Né? Então, ela tem 7 dias para assistir a gravação. Se ela quiser comprar a gravação para poder assistir quando ela quiser, para poder consultar, deixa eu ver aquela parte que ele falou sobre o tráfego indiano, como é que eu faço para impulsionar e tal, não sei o quê, ela pode comprar a gravação, vai ser R$ 29,00. Tá? E o grupo vai ter esse encontro extra e vai ter essa hora a mais de aula e vai ter um trabalho mais individualizado, ele vai custar R$ 97,00. Agora, o grupo extra... É praticamente uma assessoria que você vai fazer. Exatamente, mais, por isso que é mais caro. Agora, esse grupo extra, a compra do grupo extra, não dá direito à gravação. E também a gravação não dá direito ao grupo extra. Só os 7 dias. Só os 7 dias. Eu quero assistir o desafio e eu quero a gravação para consultar depois. Vai pagar R$10 e vai pagar R$29,00 pela gravação. R$10 pelo ingresso, R$29 pela gravação. Eu quero participar do desafio, gravação e VIP. Então vai pagar R$10 pelo ingresso, R$29 pela gravação e R$97 pelo VIP. Né? Ótimo. E como é que faz para pagar? Como é que é a inscrição? Então, eu vou pedir aqui para a minha equipe colocar o link que está na bio. Já colocaram aí. Tá na bio? Colocaram aqui na... Olha ali. Tá o link. Quem quiser clicar para ver, é só clicar. Legal. Aproveita, porque esse é o link da bio. Tem o livro que está temporariamente gratuito. Esse livro custa R$10. Eu coloquei gratuito durante o período do desafio, que é justamente para as pessoas poderem ler sobre o assunto que a gente vai tratar no desafio. Né? Então, você já chega com uma bagagem maior. E está gratuito. Então, você pode até... Olha, deixa eu ver o que esse cara vai falar no dia. Leia o livro, que eu duvido que você não compre o desafio depois. Então, você pode ir lá na bio, você pode baixar o livro e você pode comprar o ingresso do desafio e eu te espero no dia 25 para a gente colocar em prática essa planilha, fazer essa planilha de 30 para o mês inteiro, você aprender a fazer essa técnica e nunca mais parar em frente à tela do computador e ter aquela tela branca. Não saber o que fazer, né? Não saber o que fazer. Você vai saber exatamente o que fazer, vai resolver o teu problema. Sensacional, muito bom. Luiz, adorei. O projeto realmente, o valor tá muito acessível, ou seja, eu acho que vale a pena investir. Né? Eu com certeza vou participar, não tenho a menor dúvida disso, até porque é importante a gente sempre estar olhando, sempre por mais que eu tenha uma base de conhecimento, mas com certeza é importante a gente sempre estar olhando. Você é uma pessoa que tem um conhecimento vasto, então eu tenho certeza que vai me agregar muita coisa. Então eu com certeza vou participar, faço questão de estar presente. Vai ser um prazer acompanhar, porque você é uma pessoa que colabora muito, que tem muito conhecimento, porque você também é publicitário, então vai ser muito bom ter você na turma para que a gente puxe o nível lá para cima. Eu acho que uma coisa importante é assim, a gente nunca sabe tudo e a gente sempre tem que estar aprendendo, tem que estar estimulando, tem que estar buscando coisas novas, né? Por mais que a pessoa tenha um certo conhecimento, é legal ela ouvir a outra, porque alguma coisa eu vou tirar dali,
Puxa, ele falou isso, pô, caramba, sempre vai ter uma sacada, vai te estimular a ter um raciocínio, uma ideia, visualizar aquilo que de repente você já conhece, mas de uma outra forma. Eu acho fantástico. Eu acho que as pessoas têm que aproveitar mesmo esse momento, aproveitar essa oportunidade, ter acesso a um conteúdo que, pelo que você está me dizendo aí, vai ser fantástico, ou seja, um conteúdo rico, e o melhor de tudo, você vai pegar na mão. Eu acho que isso é muito legal, isso é muito importante. Não é só eu vir aqui despejar um monte de conteúdo e falar, queridão, se vira, vai, agora é com você. É uma oportunidade então, essa sacada sua. Essa é uma oportunidade que não vai se repetir tão cedo, tá? Porque as minhas mentorias, elas têm um outro valor completamente diferente desse desafio. Eu não chamo esse desafio de mentoria, nem de imersão, por causa do valor. Mas ele é praticamente uma imersão, que a gente vai ficar 3 dias ali, imerso num assunto, e quando a gente levantar dessa imersão, as pessoas vão estar sabendo fazer o que o desafio se propõe, que é montar 30 dias de post, um mês de post, no final desses 3 dias. Tá? Aliás, no final do primeiro dia, a gente já vai ter isso desenhado. A planilha desenhada. Já está planilhado, mas no final dos 3 dias a gente vai estar entendendo como é que isso vai funcionar. Tá? Fantástico, muito bom. Maravilha, eu com certeza vou participar, faço questão. Luiz, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo projeto. Eu acho que a gente tem que ter cada vez mais pessoas dispostas a entregar realmente conteúdo relevante. Né? Às vezes eu vejo tanto pessoas investirem 900 e não sei quanto, e no final do curso o cara ficar frustrado, porque o marketing era muito melhor do que a entrega. Então, eu escuto muito isso. Então, essa é uma oportunidade de você fazer um teste. São R$10, isso não vai falir nem uma família, nem uma empresa. R$10. Você vai fazer um teste e você vê o nível de conteúdo que você vai receber. E aí você vai me aprofundar mais nos temas, nos conteúdos, nas imersões que esse especialista ele tem. Isso é ótimo. É bom para mim, tá? Que selecione o público, trago pessoas que realmente estão interessadas. E é bom para o público que ele pode fazer um investimento barato, baixo mesmo, que não vai fazer nenhuma falta, para poder saber o que eu tenho para entregar de conteúdo de valor. E eu tenho muita coisa para entregar. E estamos esperando vocês, dia 25 de maio, para a gente fazer esse desafio. Show de bola. Às 9 horas da manhã. 9 horas. 9 horas. Mas quem não puder às 9, assiste a gravação. Mesmo não comprando a gravação, ela vai ter disponível durante uma semana no grupo do Facebook. A gente vai ter uma comunidade lá, o grupo secreto do Facebook, a pessoa comprou, ela já vai receber o convite. Vai lá no grupo secreto, recebe todo o material, vai ter PDFs, vai ter bastante coisa. Tá? Vai ser bem, bem bacana esse desafio. A gente está preparando com o maior cuidado, com o maior carinho. Eu me inscrevi, eu vou receber tudo por e-mail, certo? Tudo, todos os avisos, inclusive é o seguinte, depois você vai receber mensagens por WhatsApp também. Então, tipo assim, poucos minutos antes, alguns minutos, 10, 15 minutos antes, você recebe um WhatsApp avisando, olha, vai começar a aula. Olha, já foi adicionada a gravação da aula 1 lá no grupo do Facebook. Está aqui o link. Vai pelo WhatsApp. Olha, foi adicionado um material em PDF lá no grupo para você baixar. Manda também o link. Então, quer dizer, você vai estar coberto, não precisa ficar se preocupando de perder. Perdi o e-mail, esqueci. Não. A gente montou um esquema, vai ter o pessoal do suporte. Tá ligado, já está aqui. Elaine está botando o link para a gente. Elaine, coloca de novo o link aí para o pessoal que chegou depois. E a gente vai estar fazendo tudo para que essa experiência, esse desafio, seja
proveitoso, seja um desafio que realmente você saia no último dia querendo mais, aquela coisa daquele filme bom, mas pena que acabou. Mas vai ter oportunidade de outros conteúdos, outras imersões, e aí a gente vai falar sobre isso também. Legal, show de bola. Muito bom. Show, parabéns, Luiz. Eu estou dentro, com certeza. Vou recomendar para algumas pessoas que eu sei que estão precisando desse apoio. Tamo junto. Se precisar de mim, vamos seguir aí na nossa empreitada aí das lives, apesar da agenda ser corrida, mas vamos lá. A gente acaba se entendendo, combinando um dia. Eu quero te agradecer aí a participação, né, você sempre me ajudando e me incentivando nesse projeto que eu tenho, que desde o ano passado, quando você me descobriu, né, um conteúdo de descoberta, você me descobriu, eu também te descobri, e a gente acabou fazendo uma amizade, né, que nasceu das redes sociais, e te agradecer aí de você estar me dando essa força, e eu também estou te esperando lá no dia para participar do desafio, tá bom? Show de bola, maravilha. Então tá, gente, tá bom. Vamos encerrar aqui. Agora, aproveita. Obrigado, Luiz. No link está aí. Quem não usar o link aqui pode ir lá na bio, depois, no perfil, dar uma olhada. Olhem meu feed bagunçado, tá bom? Dê uma olhada na bagunça que é o meu feed. E, bem, espero vocês no desafio no dia 25, tá bom? Boa noite. Fechado. Valeu, Luiz. Boa noite. Um abraço. Boa noite. Tchau. Um abraço.